Bom dia! Hoje retornaremos às nossas aulas, que serão online, né? Como vocês já sabem. E nós iremos continuar com formação de palavras, porque vocês começaram na unidade anterior, né? Com a estrutura das palavras, e agora iremos continuar com formação de palavras, que na verdade são palavras que compõem o léxico da língua, que principalmente tem dois processos de formação morfológico, tá? Mas quando eu me refiro ao léxico, eu estou falando de um conjunto de palavras ou conjunto de palavras relacionado ao que? Uma determinada língua. E quando eu falo de morfológico, eu estou falando de morfo, é a unidade significativa, aquela unidade menor. Como vocês aprenderam com o radical, com o tema, lembra do assunto anterior, né? Vocês primeiro vão ter que retomar um pouquinho o assunto anterior para entender o assunto de formação de palavras, que um tem a ver com o outro, né? Não foge muito do assunto, não. E no caso, só que essa formação de palavra, ele é formado por dois, que é o caso da derivação e da composição. A derivação, como vocês sabem, ela é um único radical, e a partir desse único radical ela forma outras palavras. Professora, a derivação ela se dá pela palavra primitiva? Sim, também. Também, a partir da palavra pedra, eu posso formar pedregulho, pedreira, pedreiro. Então, formei outras palavras, né? Como é que eu posso falar? Outro léxico, na verdade. Então, mas só que dentro da derivação vocês vão encontrar os processos que nós iremos ver agora. Como eu já tinha falado, né, formação de palavras se dá por dois processos, por derivação e composição. Lembrando, derivação vai ser um único radical e composição vai ser por dois radicais, tá? Derivação. Nossa derivação, ela pode ser derivação prefixal. Por que prefixal? Porque nós adicionamos um prefixo a uma raiz. Como você já sabe, raiz é a parte, é a base da palavra. Então, a partir dessa base, eu posso criar outras palavras. Então, veja na palavra infeliz, né? O que está em destaque, minha gente, é o prefixo, tá? Temos o radical feliz e o prefixo in, né? In, que formamos a palavra infeliz. Na outra palavra temos antebraço. O radical é braço e o ante é o prefixo. Na outra temos enraizar. Enraizar temos raizar, que é o radical, e o em prefixo. Refazer temos o fazer radical e o ré de prefixal. Então, veja aí, ó, eu adiciono o prefixo à raiz, né? E formo uma outra palavra. Veja aí que temos feliz, braço, raizar e fazer. E nós formamos outras palavras através delas, né? Temos outro processo também, que é o processo de derivação sufixal. Sufixal é quando adicionamos o quê? A parte do sufixo, né, que é um acréscimo no final do radical. Então, temos aí a palavra felicidade, né? O radical é feliz e o dade é o sufixo, né? Beleza, né? Vem de quê? De belo. Então, no caso, exa é o sufixo e belo é o radical. Estudante. Estudante vem de estudar. Então, estudar é o radical e ante é o sufixo, tá? Então, a partir do radical, nós formamos outras palavras, né? Felicidade, beleza, estudante. Então, esse processo é o caso da derivação.
Vamos ver outra derivação aqui, a derivação parassintética. A derivação parassintética ela é formada por prefixo e sufixo, tá? Só que ela tem uma diferença. Diferença de quê, professora? Ela é... Eu posso dizer, professora, porque no assunto anterior, vocês viram prefixo e sufixo numa única palavra, não é isso? Só que essa parassintética, para vocês não confundirem, ela vai ser o seguinte, quando eu tenho uma formação de palavras com prefixal e sufixal, tá? Ela age da seguinte forma. Quando eu tiro o prefixo, tá? Por exemplo, da palavra infelizmente, temos o radical feliz, né? E temos o prefixo in e temos o sufixo mente, infelizmente. Aí, no caso, se eu tirar o prefixo in, fica felizmente. Essa palavra existe? Existe. Aí, vamos lá. Aí, eu tiro o sufixo mente. Infeliz. Infeliz, essa palavra existe? Existe. Então, nesse caso, essa formação aí é por prefixal e sufixal. E no caso da parassintética, eu vou ter os dois, mas no caso, a diferença de uma para outra é que se eu tirar o prefixo ou o sufixo, a palavra ela não existirá, né? Temos aí a palavra entardecer. A base é tarde, que é a raiz, né? Aí temos o prefixo em e o sufixo ser. Mas se eu tirar o prefixo e o sufixo, essa palavra não existe, tá? Então, cuidado para não confundir parassintética com prefixal e sufixal. Mesmo sabendo que as duas ela vai ter o prefixo e o sufixo. Só que uma vai ter significado e a outra não. Emagrecer. Aí a raiz aí é magro, né? E temos aí o prefixo é e o sufixo ser. Engaiolar, vem de quê? De gaiola. Temos o prefixo em e o R de sufixo. Então, a diferença da parassintética para prefixal e sufixal vai ser que uma, ela tem significado e a outra não vai ter significado, ela não vai existir, tá? Temos aí, minha gente, ó, a derivação regressiva. Como assim, professora, regressiva? A palavra já está falando. Regredir. Então, ela vai perder uma letra. Então, a partir que quando ela perde uma letra, ela também vai perder a classe gramatical também. Como assim perder a classe? Ela vai mudar. Não é que ela vai perder, ela vai mudar de classe gramatical. No exemplo aí, beijar. Beijar é verbo, né? Beijo. Beijo, aí é substantivo, né? E dependendo também da frase, o beijo é bom, né? Então, veja que ele perdeu o R e do verbo ele se tornou um substantivo. Temos a outra palavra, debater e debate, né? Debater, verbo, e debate, substantivo. Perder e perda. Perder, verbo, e perda, substantivo. Agora, cuidado, tá? Regressiva, a palavra já está falando, regredir. Ele vai perder uma letra para mudar de classe gramatical. Ele vai deixar de ser verbo para ser substantivo. Vamos continuar aqui com derivação imprópria. Que derivação imprópria é essa? Eu coloquei aqui 2 exemplos, tá? Com a mesma palavra, né? Veja que a diferença da regressiva para a imprópria é o seguinte. A regressiva ela vai perder. A imprópria ela não perde, ela continua. Só que, dependendo da frase, vocês vão dizer se ela é substantivo ou se ela é um verbo. Veja aí o primeiro exemplo. Temos aí, o jantar estava muito bom. Jantar está se referindo a um substantivo, né? Que é comida. Já no outro exemplo, a palavra jantar, veja como é que fica. Fui jantar ontem à noite com Luiz. Então, o jantar na frase acima, que era substantivo, passou de substantivo para verbo. Então, ela não perdeu nada,
ela não ganhou nada, tá? Nem perdeu, nem ganhou. Ela continua a mesma palavra, só que ela mudou de classe gramatical de acordo com a frase, tá? A diferença de uma para outra é essa. Vamos continuando, viu? Composição. Como eu já tinha falado nos slides anteriores, que a derivação ela vai derivar de um único radical. Já a composição, minha gente, ela vai derivar a partir de 2 ou mais radicais, tá? Vai ser isso. Aí, ele, no caso, o processo dele envolve mais de uma palavra. Vamos ver aqui como é que fica. Justaposição. Justaposição é a união de quê? De dois radicais que não sofrem alteração nenhuma. Ó, ele não vai sofrer alteração nenhuma. Ele se une, os dois, sem sofrer alteração. O que é sofrer alteração? Perder. Perder palavras, perder letras. Temos aí surdo-mudo, guarda-chuva, abre-latas. Veja que essas palavras, ela não perdeu. Não perdeu o quê? Letras, não perdeu palavras. Então, continua a mesma coisa. Se eu tirar o surdo, mudo, vocês vão entender. Ó, guarda, existe, chuva, existe. As duas palavras, elas separadas, ela existe. Então, nós unimos sem perder nenhuma letra. Então, ela é chamada de justaposição. É a união de dois radicais, onde não sofre qualquer alteração em sua estrutura. Que estrutura é essa? Sua estrutura morfológica. Iremos ver a aglutinação, né? Já a aglutinação, ele vai sofrer uma alteração na sua estrutura. Vamos ver aí a palavra planalto. A palavra planalto, temos dois radicais, né? Mesmo que você veja, gente, essa palavra aí parece ser um único radical, mas não. São dois. É a união do radical plano mais o radical alto. Então, eu formei planalto. Professora, eu perdi, perdeu, né? Então, no caso, hidroelétrica é a junção de quê? De hidro e elétrica. Aí, professora, eu perdi nesse caso? Não, você não perdeu nessa. Mas, mesmo assim, você formou. Professora, essa pode ser justaposição, não? Não, essa é a aglutinação hidroelétrica. Então, lembre-se, a aglutinação, ela vai unir palavras. Unir palavras de que forma? Formando um outro radical, onde, quer dizer, formando uma outra palavra, onde vai unir dois radicais, né, com alteração na sua estrutura, ok? Já a justaposição não, ela não vai sofrer nenhuma alteração na sua estrutura, nenhuma. Continuando aqui com neologismo. Neologismo, minha gente, se refere a um processo de formação de palavras em que são criados novos termos para suprir algumas lacunas de significação. Minha gente, se vocês observarem, porque quando a gente diz assim, quando vamos aprender substantivo, o que é substantivo? É toda palavra que nomeia o ser, né? O ser. Mas no caso, se vocês observarem, existem mais coisas no mundo do que palavras. Como assim, professor? Existe mais coisa no mundo do que palavras? Porque, vejam só, vai ter coisas que não tem palavras, né? Não achamos uma palavra de acordo com aquele objeto. Temos um caso bem típico, que é até o nome eu não sei, que é vou dizer um negócio, tá? Um negócio da cuscuzeira. Não tem nome, aquilo não tem nome, não se dá nome.
Então, o que se fala o quê? O negócio da cuscuzeira, né? Assim, todo mundo quando vai falar, como é o nome daquele? Sei não, o negócio da cuscuzeira. Então, veja, perceba que existe mais coisas que palavras. Então, esse neologismo é um processo de formação que é para suprir a necessidade de significação. Por exemplo, eu coloquei duas palavras, que é internetês, que se dá o quê? A linguagem da internet. Então, os internetês, né? Outra palavra aqui que nós usamos, né, até na nossa ACC, nordestinês, né? Nordestinês estava falando referente ao quê? Não era a linguagem? A linguagem de onde? Do nosso Nordeste. Então, veja que nós usamos palavras, né? Palavras novas, né? Ou vem de novo, palavras novas para suprir a significação de outras palavras, de outros significados que nós precisamos, tá? E por hoje a aula termina em neologismo. Continue estudando, tá? Estude também a estrutura das palavras, porque uma complementa a outra. Então, cuidado, viu? Estude antes, depois dê uma olhadinha nas estruturas da palavra e faça a comparação de uma para a outra, que uma depende da outra. Bom dia.